Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Aqui é a Rê de volta e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar lendo apenas livros de romance. Eu tô num mood, numa vibe que tá pedindo romance, comédia romântica. Ultimamente eu tô muito leitora de romance e é muito engraçado ver essa questão das fases, né? Como tem fase que eu tô muito leitora de thriller, fase que eu tô muito leitora de fantasia, ou muito leitora de romance, ou enfim, né, de gêneros alternados. Depois que eu li o The Spanish Love Deception, eu comecei a ler outros livros de comédia romântica, porque é o tipo de romance que eu mais gosto, sabe? Romances divertidos, que não ficam muito naquela coisa do drama, sabe? Eu não tô muito na vibe de drama, acho que ninguém tá. A vida por si só já está um belo de um drama, então eu resolvi gravar esse vlog aqui apenas lendo romances, comédias românticas. Eu tô começando esse vlog lendo Jogo do Amor / Ódio, da Sally Thorne. Eu acho que o título é Jogo do Amor e aí tem o ódio aqui junto, mas enfim. Comédia romântica com enemies to lovers que, gente, eu ri demais já. Eu tô exatamente em 45% do livro e eu já ri tanto que eu nem sei dizer. Tá sendo uma leitura muito divertida, muito gostosinha, muito prazerosa. Embora tenha coisas que eu não gostei tanto assim no romance, eu achei que aconteceu algumas coisas muito rápidas, mas com relação a ser divertida, a ser envolvente, a ser uma leitura gostosinha, tá sendo. Então ele tá alcançando as minhas expectativas por si só. Esse livro, inclusive, tá sendo adaptado, já tem até o filme pronto, acho que ele sai agora em dezembro, não sei onde que vai sair, mas isso só me empolgou ainda mais pra ler o livro. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, então eu vou deixar o link aqui embaixo se você quiser ir lá dar uma conferida. Eu escolhi esse livro porque ele tá sendo muito relacionado com The Spanish Love Deception. Quando você entra na página do livro lá no Goodreads, no canto superior direito, assim, da tela, tem uns relacionados ali, né? Livros que as pessoas que leram aquele livro que você tá vendo também curtiram. Daí, sempre que eu entro lá, aparece o Jogo do Amor, que lá tá o The Hating Game, que é a versão em inglês. Tá sempre no primeiro lugar. E eu já vi também outros booktubers gringos fazendo uma relação desses dois livros, porque tem toda uma semelhança com relação ao ambiente corporativo, a essa coisa de ser enemies to lovers, né? Ter essa coisa de logo no começo eles se odiarem, depois passarem a se amar. E também porque é uma comédia romântica, né? Então acho que tem tudo a ver nesse sentido, mas são histórias bastante diferentes. Aqui a nossa protagonista é a Lucy. Ela trabalha numa editora que é uma fusão de duas editoras. Tipo assim, a editora que ela já trabalhava antes se fundiu com a editora de um outro chefe lá, um outro cara, porque o mercado literário tava entrando em colapso, então eles acharam mais interessante, ao invés de falir as duas empresas, eles fazerem essa fusão e daí unir esforços pra que ninguém ficasse no olho da rua, né, nenhuma porta fosse fechada. E daí com essa fusão veio quem? O cara que ela mais detesta, que é o Josh, que é um colega de trabalho. Eles têm o mesmo cargo, assim, equivalente, só que ela trabalha pra uma chefe e ele trabalha pro outro chefe, né? Então é como se fosse assim, antes de fazer a fusão, ela tinha a chefe dela lá na empresa e ele tinha o chefe dele na outra empresa. Quando uniu, a empresa agora unida tem dois chefes, um que é o chefe dele e uma que é a chefe dela. Então eles passaram a ter basicamente ali o mesmo cargo, né? Cargos equivalentes, só que cada um tendo ali o seu chefe. Então eles trabalham juntos, eles ficam na mesma sala o dia inteiro, eles se implicam o tempo todo. Inclusive, eles falam assim umas... Não sei, eles são bem cruéis um com o outro, sabe? Assim, de falar coisa horrível mesmo, um na cara do outro. E a gente acompanha isso desde o começo, né? Essa dinâmica aí super difícil de relacionamento entre eles. Só que a história é toda pela perspectiva da Lucy. Então a gente também entende muito sobre a vida dela, sobre as origens dela, sobre a família, sobre como ela tá se sentindo muito sozinha, porque depois que ela fez a faculdade, ela continuou na cidade ali, trabalhando e tudo mais, então ela é bem sozinha, porque a família dela mora longe. Os pais dela são fazendeiros, então eles vivem no campo, né, fazendo, enfim, seu trabalho longe, e como ela tá sempre muito ocupada com o trabalho ali na editora, fica difícil pra ela ir viajar, né, ficar indo pra lá visitar a família, então tem muito tempo que ela não vê os pais. Então assim, tem muita coisa acontecendo na vida dela, né, nesse sentido. Tem também a questão financeira, porque o aluguel dela vai subir, enfim, né, tem algumas coisas acontecendo na vida dela. Só que a coisa que vai fazer com que eles se aproximem mais ali dentro da empresa é um novo cargo que vai surgir, que vai ser pra uma pessoa só e que pode ser pra algum dos funcionários dentro da empresa ou pra uma pessoa que se candidate de fora. E o chefão quer que o Josh seja o escolhido e a chefona quer que a Lucy seja escolhida. Então eles vão meio que começar aí a disputar pelo mesmo cargo e vão ter ali também algumas espécies de, tipo, dinâmica de trabalho, sabe? Em que eles vão, tipo assim, toda empresa, no caso, né, vão participar de um paintball pra desenvolver habilidades de, sabe, equipe, assim. Nossa, foi muito engraçado essa cena.
Mas enfim, eu tô achando muito divertido. Eu já dei risada muito, assim, muitas vezes com esse livro, porque a Lucy, ela é uma pessoa, tipo, sarcástica, mas ao mesmo tempo é um sarcasmo, tipo, como se ela estivesse falando sério, sabe? Tipo assim, ela tá falando sério e ela fala um absurdo que você acha, tipo assim, sabe? Alô, olha o que você tá falando, e ainda assim tem tudo a ver com contexto. Então, eu gostei muito da personagem dela, eu acho ela muito divertida. Agora, eu preciso falar que tem outras coisas que eu tô vendo de semelhantes com The Spanish Love Deception, que, assim, eu li o The Spanish Love Deception primeiro, mas eu não sei se o The Hating Game foi lançado antes, eu não sei qual veio primeiro, né, o ovo ou a galinha aqui no caso, mas eu vi umas coisas semelhantes também, porque tem, além desse ambiente aí corporativo, né, dentro da empresa, são dois colegas de trabalho que não se gostam, que tem semelhança aí nos dois livros, tem também essa questão dos conflitos pessoais da mocinha, que eu acho incríveis, né, quando são bem trabalhados, e tem também a questão digamos assim, da descrição física do personagem masculino. Eles são bem parecidos, assim, sabe? Essa coisa de ser um cara muito alto, muito grande e tudo mais. Isso eu acho bem semelhante mesmo. Então essas são algumas coisas que eu tô achando de parecidas, assim. Mas, gente, tá sendo muito divertido esse livro. Eu tô curtindo muito, muito, muito. E eu tô lendo ele tão rápido que é possível que amanhã eu já tenha terminado a leitura, mas aí eu vou vir aqui compartilhar com vocês quando eu finalizar, e também aproveito e atualizo o vlog com a minha próxima leitura, que eu ainda não sei qual vai ser, preciso ver, preciso decidir, mas enfim, o primeiro aqui está no Kindle Unlimited, se vocês quiserem, o link vai estar aqui embaixo. E aí, gente, fui lá buscar o Kindle pra comentar com vocês que eu finalizei aqui o Jogo do Amor / ódio. Enfim, eu não sei nem como é que fala o título desse livro, se é Jogo do Amor e do Ódio ou se é Jogo do Amor, Ódio. Não sei. The Hating Game, da Sally Thorne. Esse livro foi o primeiro livro desse vídeo que eu me propus a ler. Terminei o livro, como eu tinha falado antes, aí eu vi bastante semelhança com The Spanish Love Deception em alguns pontos da história, mas sobre a história em si, gostei, curti a leitura, achei muito divertida, gostei muito dessa protagonista, eu acho ela muito engraçada, muito espirituosa. Ela, como eu falei, é sarcástica em vários momentos, ela fala as coisas assim, tipo, falando sério, sabe? Enfim, gostei da história, mas eu preferi ainda o do Spanish Love Deception. Eu senti que eles saíram muito rápido dessa coisa de se odiarem pra passarem a ser um pouco amigos e depois, sabe, se gostarem. Eu acho que isso foi muito rápido. Eu acho que no The Spanish Love Deception aconteceu de uma forma mais, digamos assim, lenta. As coisas foram se construindo aos poucos, enquanto aqui, no começo do livro, eles estão se odiando, se odiando, se odiando. Dali 30% do livro, eles já estão em outro, sabe, em outro patamar com relação ao relacionamento deles. E eu gosto que as relações sejam construídas, sabe, ao longo da história, que eu senti que foi tudo muito súbito, sabe? Muito rápido, essa coisa de eles saírem do eu te odeio pro eu tô afim de você. Mas não deixou de ser uma leitura divertida, uma leitura leve. Eu li super rápido também. A protagonista, como eu falei, foi o que me ganhou. Mas, de certa forma, eu gostei de como a autora trabalhou a solidão dessa personagem, como ela é uma personagem forte, determinada, decidida. Ela é apaixonada pela sua carreira e ela faz o que tiver ao seu alcance pra ser bem-sucedida, o que eu achei incrível nessa personagem. Ela é muito determinada. E ela não tem papas na língua, assim, ela não tem medo de falar o que ela pensa. Já o protagonista masculino, ele já é mais na dele, ele é mais quieto, mais, digamos assim, tímido. E aqui, de novo, a gente tem uma coisa semelhante com The Spanish Love Deception, porque o Aaron também tem essa personalidade, assim, mais quietona. Mas eu senti que aqui, nesse livro, a gente tem um protagonista que ele quer manter as pessoas afastadas, né? Ele assusta as pessoas. E daí, mais pro final do livro, a gente vai entender porque ele tem essa personalidade quieta, essa personalidade na dele, porque também que os dois se odeiam, né? Esse tipo de coisa. E tudo isso é sendo explicado mais pro final do livro, bem como algumas coisas envolvendo a família dele. Ou seja, eu achei um livro interessante, traz situações cômicas, traz situações de profundidade das personagens, mas ainda assim eu preferi o The Spanish Love Deception, porque eu senti que, como eu falei, né, as coisas aconteceram muito rápido no relacionamento e, ao mesmo tempo, eu senti que todo o restante demorou pra acontecer, sabe? Foi um pouco mais lento, mas eu recomendo demais a leitura. Ele tá disponível no Kindle Unlimited, ele saiu pela Universo dos Livros, tá? Então, se você quiser ler aí, tá no KU. E é isso, galera. Vai virar filme, acho que eu já comentei também. E agora eu vou escolher a minha próxima leitura, porque eu baixei vários e-books, assim, nessa vibe comédia romântica, pelo Kindle Unlimited, então eu vou fazer isso agora. E eu não sei, assim, eu tenho várias opções, tanto em inglês
quanto em português, algumas em português. Acho que eu tenho mais em inglês mesmo. E deixa eu ver aqui o que eu vou ler, porque, sei lá, eu tô meio perdida, assim. Eu não quero ler livro com muito drama, eu quero ler comédia. Eu tenho uns livros de romance já no meu Kindle de algum tempo que eles são mais dramáticos, mas eu quero ler um livro que é mais comédia. E daí eu tenho 2 livros aqui que estão escritos na capa que são comédias românticas. Um deles aqui se chama Big Sexy Love, que é, tipo assim, tá falando aqui na capa que você vai rir até chorar, que é aquele tipo de comédia romântica que você ri até chorar. Esse e-book tá com uma nota muito boa na Amazon, tem muitas avaliações, ele tá com 4.6 estrelas, alguma coisa assim. Mas tem outro aqui que eu achei a premissa mais interessante, que chama Opposites Attract, que vai focar num casal em que a mulher, ela é uma mãe solteira. Então, já que eu acabei de ler um livro que fala sobre ambiente de trabalho, na verdade 2, né, porque o The Spanish Love Deception eu li também há pouco tempo. Eu li esse e li o Jogo do Amor e do Ódio ali, né, que também tá no ambiente de trabalho. E esse Big Sexy Love, ele, embora não seja ambientado no ambiente de trabalho, ele tem essa coisa de um casal mais jovem. Aqui, no caso, esse Opposites Attract, eu acho interessante essa ideia de ler um livro sobre uma mulher que já é mãe, que já tá em outro momento de vida, sabe? Então eu tô interessada nele, eu acho que vai ser ele que eu vou pegar pra ler agora. E daí eu vou comentando com vocês aí o que eu achar dessa leitura. Então, no próximo take, eu atualizo vocês. Voltei, tô aqui fazendo janta. Já treinei hoje, tô aqui adiantando a janta. Já li um pedaço do livro, não sei em quantos % eu tô. Não olhei, não lembrei de olhar antes de começar a gravar aqui. Mas, enfim. Vamos falar então sobre esse livro. Como eu comentei antes, ele é uma história que foca numa mãe solteira, né? É um romance mais adulto, assim mesmo. Só que ela é uma mãe que teve a filha muito jovem, assim, acho que ela tinha uns 19, daí a filha tem 15, ela tá quase nos 35. Ou seja, uma mulher de 30 e poucos anos, que é mãe de uma adolescente. E assim, o livro começa pela perspectiva do cara, que é o Lucas. Ele tá tendo um dia péssimo, e parece que tudo que tá dando errado no dia dele tem a ver com essa mulher, que é a Vivian, que é, né, essa mulher, mãe solteira e tudo mais. Ele perde o trem por causa dela, ela compra o último donut que ele queria comprar, e pior de tudo, ela acaba alugando a sala comercial que ele tava de olho. Ela acaba alugando antes dele, tipo assim, quando ele chega lá, ela tá acabando de fechar o contrato. Ou seja, o dia dele foi horrível e tudo por causa dessa mulher, né? Ele botou na cabeça que tudo foi por causa dela. Só que aí acaba que, como ele tá precisando muito alugar uma sala comercial pra ontem, ele vai alugar uma sala que é a sala ao lado da dela, assim, que é outra que tá vazia. Então eles vão acabar sendo vizinhos ali de trabalho, né? Ela é uma advogada de casamento, esqueci como é que é o termo que fala, mas ela trabalha com casais que estão passando por situações difíceis ali no casamento e vão acabar se divorciando. Então, é isso que ela faz. Ele, por outro lado, ele é um terapeuta familiar. Então, o que ele faz? Ele reconstrói famílias que estão se destruindo. Ou seja, eles são muito opostos nesse sentido profissional e em outros sentidos também, assim, mais pessoais, né? Então, eu achei bem divertida essa parte já dos opostos, né? Porque o título do livro tem algo a ver com os opostos se atraírem. E é mais ou menos nisso que o livro começa. E daí, os dois têm amigos, né? Ela tem uma melhor amiga e ele tem um melhor amigo. E esses melhores amigos dos dois namoram. E eles não sabem que um é amigo, sabe, do outro ali. Então, tipo, fica um negócio meio que eles descobrem depois. E esse casal de amigos, eles se conheceram por uma agência de relacionamento e eles vão juntos acabar, tipo, convencendo os dois a se inscreverem nessa agência de relacionamento. Ela tá se sentindo sozinha depois de bastante tempo ali sem ninguém, né, na vida dela, porque ela passou muito tempo se dedicando a criar a filha. Ele, por outro lado, também saiu de um relacionamento difícil e eles acabam meio que nessa de um implicar com o outro, eles acabam fazendo um acordo de que o que arrumar um namorado primeiro, né, ou uma namorada, enfim, quem conseguir se comprometer primeiro vai ceder a sala. Ou seja, ele quer a sala dela, então ele pede isso, enfim, eles entram nesse acordo e eles topam esse desafio porque um quer se ver livre do outro porque eles não se gostam. E aí eu tô numa parte agora em que eles meio que responderam o questionário dessa agência de relacionamento e pela resposta de cada um, você vê que eles são muito diferentes, sabe? Por exemplo, um é mais noturno, outro é mais diurno. Um gosta de certa coisa, outro não gosta. Eles são, assim, bem diferentes um do outro. Então, essa coisa do ser oposto tá também presente aí nessa coisa da agência, né? Nesse questionário da agência. E tá bem legal até agora. Eu confesso que eu não tô achando tão engraçado, assim. Pelo menos não tive tantas cenas, assim, que foram divertidas ou espirituosas ou engraçadas. Na verdade, tem mais sobre o cotidiano deles, sobre o trabalho deles, sobre
ela, né, a Vivian, cuidando da filha, criando a filha, lidando com problemas da adolescência da filha, esse tipo de coisa. Mas tá interessante, sabe? Porque é difícil ler livros de romance que focam em personagens mais adultos. Pelo menos eu acho difícil, assim. Os mais comuns são os livros de romance voltados para um público mais jovem, ou talvez um público da faixa etária deles, né, dos 30 e poucos anos, só que lidando com coisas diferentes, né? Não tendo talvez tantas responsabilidades, como no caso a Vivian, que já é mãe, né, e já tem uma filha e adolescente. Então eu tô achando bem interessante por enquanto, e eu não sei o que esperar da história, na verdade, não sei se vai ficar mais divertida, mas por enquanto tá indo. Depois eu atualizo vocês aí do que eu achar da história. E aí, gente, como que vocês estão? Tô voltando aqui pra atualizar vocês das minhas leituras romance. Eu acabei de sair de uma live, então tô até aproveitando aqui a ring light pra me ajudar a gravar esse take, porque Londrina, gente, o dia de hoje em Londrina foi surreal. Deu 11h30 da manhã, o tempo fechou que parecia noite, sério, foi assustador, ficou muito escuro. Daí começou a ter raio, trovão, chover. Eu tomei chuva no caminho de volta pra casa, do meu trabalho pra casa. Nossa, assim, foi uma loucura, mas tudo certo agora. Posso sentar pra conversar com vocês sobre as leituras. Eu concluí ontem à noite o livro que eu tava lendo, que é o Opposites Attracted. Eu acho que é esse o título. A capa vai estar aqui. Eu li ele em mais ou menos um dia e meio. E foi uma leitura bem rápida, porque ele é um livro curto. Os capítulos são curtos também, então é tudo bem rapidinho. Eu já tinha comentado, então, sobre a premissa, né? Sobre o que o livro tava tratando, que eu tava gostando do livro. E no final das contas, eu curti a leitura. Eu achei que foi uma leitura proveitosa. Mas não foi daquele tipo de livro que me envolve. Então, por isso, eu não fiquei tão presa na história. Porque, não sei, assim, as personagens tinham histórias interessantes, mas que não foram, assim, tão eficientes em me prender, em me tocar, em me deixar, sei lá, curiosa pela história. Então, gostei. A autora trabalhou temas muito legais aí, envolvendo tanto o protagonista masculino quanto a protagonista feminina, essa questão familiar ali envolvendo a filha dela e a identidade do pai da filha, né? Toda uma questão ali do porquê que a filha dela não conhece o pai. Também todo o envolvimento desse protagonista masculino, que é um terapeuta familiar e, enfim, né? Toda essa questão de ele se envolver com elas duas nesse termo familiar, mas também em outros termos. Como eu também comentei no take anterior, eles começam a fazer essa espécie de desafio aí, né, de ver quem consegue encontrar não sei, um companheiro primeiro, porque os dois acabam tentando encontrar aí um relacionamento por uma agência de relacionamento, né? E, gente, assim, os encontros deles são aberrações, são coisas surreais que acontecem, bem digno de comédia romântica mesmo, mas sem ter tanto de cenas cômicas, pelo menos eu não achei tão engraçadas, assim, foi mais absurdo do que engraçado. E a gente já sabe, né? A gente passa o livro todo já imaginando, já sabendo que eles estão saindo com outras pessoas quando deveriam sair um com o outro, embora eles não tenham nada a ver um com o outro. Aquela coisa dos opostos se atraírem mesmo, né? Enfim. Eu achei bem legal como a autora desenvolveu essa questão dos opostos aí, que tá desde a personalidade deles até mesmo nos próprios empregos, né? Que um tá ali pra reconstruir famílias e a outra tá ali pra ajudar a dissolver casamentos que não estão dando certo. Então eu achei curioso e divertido como ela fez isso, mas de um modo geral foi uma boa leitura, não foi uma leitura espetacular, não achei tão divertido quanto o Jogo do Amor, que eu achei muito mais engraçado. Enfim, foi uma leitura ok, nem foi ruim, nem foi maravilhoso. Então com isso a gente conclui aí o segundo livro desse vídeo, e eu já comecei hoje o terceiro livro do vídeo, que tá no Kindle Unlimited e ele tá em inglês, que é o Dirty Letters, da Vi Keeland com a Penelope Ward. Eu já li outros livros dessas autoras, só que os outros livros que eu li delas foi numa pegada bem mais hot. Esse aqui não tá sendo, pelo menos não até agora. Eu tô nos 44% do livro, se eu me lembro bem, alguma coisa assim. Eu tô chegando na metade. E eu tô lendo esse livro junto com a Tayana Alves. E tá sendo uma leitura diferente, assim. A gente tem, nesse caso aqui, dois protagonistas que se conhecem desde que eles são adolescentes. Só que eles não se conhecem pessoalmente, porque eles só se conhecem através de cartas, né? Eles só se correspondem por cartas. É uma coisa que eu não sei nem como traduziria isso, mas eles chamam de pen pal, que é o colega, né, um amigo de caneta.
que você só corresponde com a pessoa por carta. Quando eles começam a se corresponder assim, ela mora nos Estados Unidos e ele mora na Inglaterra, e eles sempre trocaram muitas cartas, eles desenvolveram uma amizade realmente bem forte, assim, mesmo que seja só por esse meio de comunicação. Só que chegou um momento ali da vida deles que a protagonista, que é a Luca, gente, o nome da menina é Luca, e foi muito louco quando eu comecei a ler esse livro, que tava ali, Luca, tá bem, né, Luca? Tô achando que é um cara, mas não, é a menina. Quando eu vi que era menina, tipo assim, sei lá, quando se referiu a ela, eu fiquei, ela? Mas é Luca. Enfim, né? Luca é a garota. O nome dela é Luca. Já acostumei, mas no começo foi muito estranho. Enfim, acontece que a Luca, em algum momento, para de responder as cartas dele. O nome dele é... Como é que é o nome dele, gente? Enfim, o caso é que chega um momento em que a Luca para de responder o Griffin. E daí eles ficam muitos anos sem se falar, sem se corresponder. E ela para de responder porque ela sofreu uma coisa muito tensa. É um impacto na vida dela, uma coisa que realmente abalou a vida dela. E ela não respondeu mais ele, tava lidando ali com a situação. No momento atual ali do livro, ela sofre de agorafobia, que é aquela fobia de... pessoas e locais públicos e tudo mais, ela evita sair. É interessante que as autoras trazem uma figura de um doutor, né, que é um psicólogo, que tá ali acompanhando o caso dela já há muito tempo, e eles são bem próximos, assim, são bem amigos, ele é um senhorzinho e tal, e ele acaba sendo muito importante na vida dela, porque no começo do livro, ela acabou de perder o pai, daí ela tá precisando voltar pra casa do pai, pra cidadezinha do pai, pra poder se desfazer das coisas dele, né, entregar a casa e tudo mais, então ela tá passando por esse período de luto, e é esse doutor que vai ajudando ela, né, ele acompanha ela até lá. Eles são meio que bem amigos, assim, né? Essa coisa de tratar ela realmente aproximou os dois. E daí, quando ela volta pra cidade lá do pai dela, que ela vai pra casa do pai e tal, ela tá olhando as correspondências do pai e ela vê que tem uma carta do Griffin, de algum tempo atrás, e ela abre a carta, lê e ela se choca com o conteúdo porque ele tá revoltado de ela não ter nunca mais respondido ele. Daí ela fica sentida com isso, ela senta, escreve uma resposta explicando do porquê, né, que ela parou de responder, e é com essa carta que eles retomam o contato, eles voltam a conversar e voltam a, né, estreitar os laços ali que eles tinham quando eram mais novos e tudo mais. E é bem legal porque eles não se conhecem pessoalmente, é só por cartas, mas a gente já sabe que em algum momento eles vão se conhecer. E na parte que eu estou, eles já se conheceram. E eu achei bem legal como as autoras fizeram isso, sabe? Essa coisa de eles não saberem exatamente a identidade um do outro, não saberem como o outro é fisicamente, porque é importante também comentar isso. Eles fizeram um acordo de que eles não iriam se identificar um pro outro, assim, né, fisicamente, enviando foto. Eles até enviaram foto um pro outro quando eram bem mais novinhos, lá na adolescência, só que eles eram muito jovens, né, agora eles são adultos, já se passaram, sei lá, 18 anos, eles são outras pessoas agora, estão adultos. E daí eles tiveram ali esse acordo, cada um por seu motivo. Ele tem um motivo mais específico, que ela não sabe, a gente sabe, mas ela não sabe. Daí a gente vai vendo toda essa construção dessa tensão, e eu fiquei torcendo muito e muito ansiosa e curiosa pra saber como que eles iam se conhecer. Eu queria saber logo. Então ficou muito legal essa coisa dessa ansiedade de saber como eles vão se conhecer. E tá sendo uma leitura bem legal, bem interessante. A gente percebe aquela química ali pelas cartas que eles trocam e tudo mais. Eu achei tudo isso que as autoras construíram com relação ao relacionamento dos dois bem interessante. Teve uma coisa nesse livro que aconteceu até agora que eu não gostei, que tá referente a uma decisão que o carinha decide por conta própria, que é de certa forma invasivo com relação a ela, e eu não gostei, tá? Eu achei isso péssimo, péssimo, péssimo. Passando vergonha, amigo, pare. Mas ele fez isso, e é a única coisa no livro até agora que eu não gostei, que eu achei de péssimo gosto, mas de modo geral a leitura tá sendo bem interessante. Eu tô devorando o livro, eu acho muito louco como os livros dessas autoras eu sempre leio muito rápido. Eu acho que eu já devo ter lido uns 2 livros dessas autoras, e esse aqui tá sendo um dos que eu mais tô gostando. Eu tô achando bem legal, e depois que eu acabar eu comento com vocês o que foi que eu achei. Ei, gente, tô voltando aqui bem cachorrinho molhado. Acabei de lavar o cabelo, e juntando o tempo que tá lá fora molhado, bem chuvoso hoje em Londrina, parece que eu tomei chuva, mas eu acabei de lavar, ainda preciso secar meu cabelinho. Mas eu vim atualizar vocês da leitura de Dirty Letters, que eu acabei ontem no sábado, hoje é domingo, então eu concluí a leitura ontem. E eu ainda tenho coisas pra falar, assim, sobre o veredito da leitura. Deixa eu só me ajustar aqui nesse sofá, porque parece que eu tô toda torta. Enfim, gente, achei um livro muito fofo, assim, aquele tipo de romance entre amigos, né, pessoas que se conhecem de longa data e tudo mais. Aqui no caso a gente tem ainda esse, né, um passado aí dividindo. Tem também muito do desenvolvimento desses
personagens e das suas problemáticas individuais. A protagonista, que é a Luca, ela sofre de agorafobia, ela tem muito pânico de muita coisa fragiliza ela e ela tá tentando lidar com tudo isso aos poucos, né? Ela faz terapia, o que eu achei muito legal que a autora mostra o terapeuta sendo bem presente, né, nesse processo de cura da personagem. Então ela tá ali já passando por esse processo há um bom tempo, ela ainda não tá completamente curada, mas ela tá a caminho disso. E aí então entra o personagem masculino que leva uma vida muito diferente da dela. Eu não vou contar aqui o que ele faz, qual que é a profissão dele, porque eu acho legal que vocês descubram enquanto estiverem lendo, né? Pelo menos pra mim foi legal assim, descobrir enquanto eu lia. Mas ele tem uma vida, ele leva, né, um estilo de vida que é o completo oposto dela, enquanto ela se afasta e quer ficar completamente longe de multidões de pessoas, a vida dele já tá muito mais dentro desse cenário de muita gente, muito envolvimento com pessoas, de ver gente o tempo inteiro e tudo mais. Então eles têm esse, digamos assim, esse fator complicador no relacionamento, porque ao passo que a vida dele é muito movimentada com pessoas e tudo mais, a vida dela é muito reclusa. E a gente já vendo isso sendo trabalhado no relacionamento dos dois e também vendo como um precisa do outro de certa forma. E vendo como que isso vai ser desenvolvido e trabalhado dentro do relacionamento pra fazer funcionar, né? Então, assim, é um livro fofo, é um livro muito envolvente, bem rapidinho de ler. Por ser dessas duas autoras, né, a Vi Killand e a Penelope Ward, eu tava achando que fosse ser um livro bem hot, mas ele não é. Ele tem umas cenas, mas ele não é hot como os outros livros dela que eu já li. Pra mim, assim, é positivo, porque tem essa coisa da atração física entre os dois. Tem umas cenas mais picantes, mas não é aquela coisa super detalhada que tem em outros livros delas que eu já li, então eu achei isso positivo. Enfim, gostei do livro, achei bem fofo, mas eu achei ele ainda muito meloso, sabe? Aquele romance bem adocicado, bem açucarado pra aquela pessoa que realmente ama romances com, sabe, cenas muito fofas, muito doces, muito, sabe, melosas. E não é muito meu caso, assim. Eu gosto de ter cenas assim, mas eu não, assim, eu acho que pra mim tem um limite, sabe? Eu não gosto disso se repetindo muitas vezes ao longo da leitura. De modo geral, foi um livro que eu gostei. Gente, tô achando muito engraçado eu aqui, parecendo um cachorro molhado. Mas enfim, de modo geral, foi um livro que eu gostei. Ele tá no Kindle Unlimited. Antes vocês me perguntem, não achei o inglês difícil de ler, bem tranquilo. Então vou deixar o link aqui embaixo. E agora falando sobre a minha próxima leitura, ela já foi escolhida. E quem me ajudou a escolher foram o pessoal lá da Twitch. No chat da Twitch eu abri uma enquete pra vocês me ajudarem a escolher lá qual vai ser a minha próxima leitura. E a maioria esmagadora votou em O Acordo. Então esse vai ser o próximo livro. Eu tenho ele aqui no meu Kindle já há algum tempo sem ler, então essa vai ser a minha próxima leitura de romance aí desse vídeo. E quando eu começar a ler e tal, eu venho aqui compartilhar com vocês. Hoje eu vou passar o dia lendo Eddie LaRue, por isso então eu não vou começar a história. Mas então quando isso acontecer, amanhã, provavelmente na segunda-feira, eu venho aqui atualizar vocês nesse vlog. Então, até amanhã. Segunda-feira, eu terminei no sábado o Dirty Letters, só que daí eu não vim aqui atualizar esse vlog porque eu comecei outros vlogs nesse final de semana e eu fiquei bem loucona. Eu tô meio perdida ainda assim com, sabe, me encontrando no meio dos vlogs. E hoje, segunda-feira, comecei a ler um livro que foi votado lá na Twitch, que foi O Acordo, da Elle Kennedy, que é o primeiro livro da série Off Campus, ou Amores Improváveis, como ficou traduzido aqui pro Brasil, o que eu acho muito, como assim, improvável, né? A coisa mais provável que você tem ali né, na história é saber que esse casal vai ficar junto. Mas, vamos lá, né? Eu cheguei em 30% do livro e eu tô gostando, gente. Eu tô gostando bastante até, eu não tava imaginando que eu fosse curtir tanto. Mas é aquele livro despretensioso, leve, rápido, que não promete ser uma leitura que vai transformar a sua vida, mas que cumpre o papel de ser um livro que vai te entreter, que vai te divertir e que vai trazer personagens cativantes. O que tá sendo até o momento, né? Eu acho que esse livro já tá super batido, tem muita gente que já leu, muita gente que tá lendo, é um livro que tá na hype agora. E assim, eu já conhecia essa história já de algum tempo, eu só não tinha lido ainda. Mas nesse livro a gente tem como protagonistas a Hannah e o Garrett. Eles são alunos de uma universidade e o Garrett, ele faz parte do time de hóquei da universidade, né? Ele, enfim, ama o esporte, ele quer se profissionalizar com isso. E até uma coisa muito comum nas universidades norte-americanas, que os alunos que são atletas precisam manter as notas na média para participar de torneios, participar de jogos e tudo mais, e isso tá acontecendo no livro. O Garrett precisa tirar uma nota boa numa matéria que ele foi, assim,
péssimo, sabe? Ele precisa tirar nota boa pra poder jogar. E daí ele vai acabar descobrindo que a Hannah, que é uma menina que ele nunca nem tinha dado, nunca tinha reparado, ele vai ver que ela tirou a maior nota da turma. E daí que ele vai pedir pra Hannah pra que ela ajude ele a estudar, pra tirar uma nota boa, pra daí ele conseguir jogar. E ainda tem uma responsabilidade muito grande nas costas dele, porque ele é o capitão do time. Então, assim, ele precisa estar nos jogos, só que ele não tá com nota boa. Então, se ele não passar na segunda chamada, ele não joga. Daí ele vai pedir ajuda pra ela. A Hannah fala não, 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 não. Ele implora, ele insiste, ele fica atrás, ele vai atrás dela muitas vezes pra pedir pra ela ajudar ele. E ela falando que ela não vai ajudar, que ela não quer. E, na verdade, além de ela não poder, tem o adicional de que, além da faculdade, ela tá participando de uma espécie de festival de final de ano, assim, de música, porque ela canta, então, tipo, ela faz parte desse grupo aí que tá, enfim, ensaiando. Então ela tem esses ensaios, ela tem uma rotina dela, sabe? Ela trabalha numa lanchonete. Então, assim, a agenda dela é bem apertada. E o pouco tempo que ela tem, ela não quer desperdiçar dando aula pra um cara, jogador, pegador, que ela nunca nem falou na vida. Então ela se nega. E daí ele fica indo atrás dela, ele fica insistindo, insistindo, insistindo. E ele acha o calcanhar de Aquiles da Hannah, que é o Justin, que é um cara ali da faculdade que ela é afim. Ela tem, assim, uma queda por esse cara já há algum tempo. E ela, enfim, só fica nesse amor platônico, assim, né? Nesse sentimento platônico. Ela nunca fez nada pra se aproximar do cara e tudo mais. E ele vai propor que, em troca de ela dar aula pra ele vai meio que, sabe, ficar saindo com ela e, enfim, né? Sendo visto com ela. Porque a lógica dele é que, se ela for vista com ele, ela vai se tornar desejável pelos outros caras, sabe? Porque, tipo, nossa, o cara que é o capitão do time de hóquei tá saindo com a Hannah, então quem é essa menina? Nossa, quem é essa garota? E daí todo mundo vai ficar percebendo, né, prestando atenção nela e, consequentemente, o próprio Justin vai começar a ter interesse nela. Enfim, ele vem com essa baboseira, demora um tempo ali, convence ela, porque isso uma hora cola, e ela acaba aceitando. Eu tô nessa parte aí, que ela tá meio que dando aula pra ele, tentando fazer ele passar no negócio, né, na prova lá. Só que, até o momento em que eu li, a gente já teve mais aprofundamento desses personagens, tanto dele quanto dela. Eu já pude perceber ali que ele tem um problema com o pai, que é um antigo jogador de hóquei muito famoso, que é super bem sucedido e tudo mais. Ele tem problemas com esse pai, que ainda não foi explicado exatamente o que é. Eu acho que mais pra frente vai ser mais detalhado. E a Hannah também tem um problema, né, uma questão ali na vida dela que é muito, muito tensa, porque ela sofreu estupro, e isso não é nem spoiler, é um negócio que, tipo, tá no comecinho do livro, ela fala isso. Não teve ainda mais explicação de como aconteceu, mas que isso foi uma coisa que abalou muito ela, né, a forma como aconteceu e tudo mais, tanto é que ela nem sai tanto pra festa, ela evita ficar bebendo com outras pessoas e tudo mais, porque é uma situação que abala ela e ela não quer se sentir vulnerável, né? Então, gente, assim, eu tô achando, por enquanto, muito divertido. Teve uns momentos, assim, que eu dei risada na história, sabe? Na leitura. E os personagens me cativaram. Eu tô gostando bastante. Surpreendentemente, porque eu tava achando que eu não fosse gostar. Mas, por enquanto, eu tô curtindo. E daí, acho que amanhã eu acabo o livro. Eu espero acabar, porque amanhã faz exatamente uma semana que eu comecei aqui esse desafio, né? Esse vídeo de ler romances por uma semana. E daí eu atualizo vocês aqui depois que eu finalizar. E eu espero que não me decepcione também, né? Porque eu só li 30% do livro. Tem mais 70% aí, né, de coisa pra acontecer, então vamos torcer pra que dê tudo certo. Voltei, galera, finalmente fizemos uma semana de vídeo, uma semana lendo romances direto. Tô fechando então essa semana só com romances, gente, uma semana inteira lendo romances. E confesso que tive boas surpresas, tá? Gostei de vários livros que eu li, mas falta eu concluir, né, esse vlog contando pra vocês sobre O Acordo, que eu terminei hoje, nessa terça-feira. Gente, me surpreendi muito positivamente. Sério. No nível que, tipo assim, não estava esperando, entende? Gostar tanto desse livro. E é engraçado porque eu tava indo com esse livro com as expectativas muito baixas, porque eu tava esperando não gostar tanto assim. Acho que por isso eu acabei gostando tanto, sabe? As minhas expectativas não estavam tão altas. E o pior de tudo, gente, é que eu já conhecia a premissa desse livro, eu já sabia muita coisa que acontecia na história e ainda assim eu aproveitei muito a leitura. Eu gostei muito como a autora construiu todo esse romance, gostei muito das personagens. A Hannah, eu achei uma
personagem incrível. O Garrett também é um personagem, assim, que, embora seja ali daqueles padrões, né, é o jogador famoso da faculdade, que pega um monte de menina. Então, assim, é aquela coisa do clichê que a gente já espera em romances, né, que vão acontecer de fato. Só que a forma como a autora construiu tudo isso, criou a tensão entre os personagens e também trouxe situações muito... que eu diria que são temas muito relevantes e pertinentes, né, aqui pra dentro da história, com relação tanto a Hannah, quanto também com relação ao Garrett, toda essa questão familiar envolvendo o Garrett, toda a questão do passado da Hannah, que, enfim, né, mexe muito com o presente dela, com a forma como ela se relaciona, como que esse passado trágico dela influenciou e muito a sexualidade dela no presente. Essa mulher já adulta que tem problemas ali relacionados com a própria sexualidade, enfim, eu achei bem legal a forma como a autora trabalhou todas essas coisas. Tem momentos de muita, sei lá, comicidade, pelo menos eu achei, eu me diverti muito em alguns momentos aqui nessa história. E é isso, gente, não tava esperando gostar tanto do livro, e sinceramente eu não tava esperando odiar o livro, não me entendam mal, mas eu não tava esperando curtir tanto, ao ponto de eu estar cogitando seriamente ler os demais livros da série. Então, gente, é isso. A gente finaliza esse vlog com mais um livro aqui que me surpreendeu muito positivamente. Eu acho que se eu fosse fazer um ranking, assim, dos livros que eu mais gostei de ter lido, esse aqui, O Acordo e O Jogo do Amor e do Ódio, eles empatam, porque eu gostei muito dos dois, eu acho que de maneira igual, só que cada um vai ter uma proposta diferente da outra, né? O Jogo do Amor e do Ódio, ele é mais inimigos pra amantes, né? Aquela coisa do casal que não se gosta, que passa a se amar, e tem mais comédia. E nesse caso aqui a gente tem a coisa do acordo, né? Aquele clichê da conveniência, né? De um contrato, de um acordo que é feito ali entre eles. E, enfim, são dois clichês muito diferentes, com propostas diferentes, mas ao mesmo tempo trabalham, né? Cada um à sua maneira, temáticas que eu achei pertinentes e que foram bem desenvolvidas nas histórias. Só que aquilo, né? O primeiro foi bem mais engraçado do que esse aqui, então eu acho que são indicações pra momentos diferentes, eu diria, né? De, sei lá, expectativas de leitura. Então eu acho que esses dois aqui eu colocaria empatados aí no primeiro lugar. No segundo lugar eu colocaria o Dirty Letters, que foi um romance mais dramático, digamos assim, que eu também curti ler, mas que, enfim, né, como eu tava bem nessa vibe de comédia, eu achei esse e O Jogo do Amor bem mais nesse astral que eu tô. E em terceiro lugar, então, eu coloco aí o Opposites Attract, que foi um livro que, de novo, eu gostei de ler, trouxe algumas temáticas também bastante pertinentes, mas que não me envolveu tanto assim. Então eu acho que pro Opposites Attract eu vou dar 3 estrelas, pro Dirty Letters eu vou dar 4, e pra esse aqui e O Jogo do Amor e do Ódio eu vou dar 4 estrelas e meia. Então, assim, tivemos uma semana muito boa de leituras de romance, e eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar essa minha semana de leituras de romance aqui no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você gostou dessa proposta de vlog, de vídeo, se você gostaria que eu fizesse em outras, sei lá, em outras ocasiões, com outros gêneros. Enfim, comenta aqui embaixo o que você achou. Essa aqui é a primeira vez que eu tô testando um tipo de conteúdo assim, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, então um beijo grande e até mais. Tchau!